Muito bem, então hoje nós vamos corrigir uma avaliação trimestral. Para quem estuda em escolas bimestrais, seria o segundo e terceiro bimestre da conteúdos do segundo e terceiro bimestre, tá? Então vamos ver aqui o exercício 1. Ele diz assim: a balança a seguir está em equilíbrio e todas as latas da balança têm o mesmo peso. Ou seja, o que quer dizer em equilíbrio? Que elas têm o mesmo peso, elas estão iguais. Tá vendo que esse lado aqui tá igual a esse, tá equilibrado. Por esse motivo, é uma equação, tá? É um exercício de igualdade da equação. Então, vamos escrever uma equação. Vamos escrever conforme tá aqui, ó. Eu tenho 3 latas aqui. Qual é o peso de cada lata? Eu não sei. Então, eu tenho 3x. Mais o quê? Mais 40 pesos. É igual, porque é uma igualdade aqui, eles são iguais a 70 desse lado aqui, tá bom? E aí, na letra B, ele fala assim, ó, resolva a equação e determine o peso de cada lata. Então, eu vou copiar, 3x mais 40 igual 70. E aí, eu tenho que 3x é igual 70. Esse 40, vou passar para o outro lado com o sinal oposto. Se é mais, vai virar menos. Eu tenho, então, que 3x é igual a 30. 70 menos 40, 30. Quero saber o peso de cada lata, de cada x, e não dos 3 ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer? Esse 3 estava multiplicando, agora ele vai passar dividindo. E aí, eu tenho que x é igual a 10. Então, o peso de cada lata aqui é 10. Se a gente for conferir, ó, 10 mais 10 mais 10, eu tenho 30. 30 mais 40, 70. Esse é igual a esse, com certeza. Vamos para o segundo exercício. Então, ele diz aqui, ó, se x é igual a 50, determine y, m e n. Então, nós temos aqui, ó, ângulos opostos. Esse ângulo é oposto a esse. Quando você cruza duas retas, então, eu tenho um vértice aqui no meio. E o que tá na frente desse vértice, desse ângulo, são iguais. Então, no caso aqui, ó, x é igual a y. Sendo assim, se 50 é x, o y também vai ser 50 graus. Ah, então quer dizer aqui que o m é igual ao n, certo? Esse é igual a n. Então, mas como é que eu vou descobrir o valor de m? O que eu posso fazer aqui, ó? Lembrar que meia volta aqui, ó, é 180. Então, esse mais esse é 180. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dizer que 180 menos o x é 50, vai me sobrar esse lado aqui, que no caso é 130. Então, mn é igual a 130 graus. Tá vendo? 130 mais 150, os dois dá 180. A mesma coisa aqui desse lado, tá bom? Vamos para o exercício 3. No exercício 3, ele fala assim, ó, analise as expressões matemáticas apresentadas nos cartões. Indique a expressão que representa uma equação. Então, eu tenho aqui, ó, uma expressão simples, não tem letra, então é somente uma expressão de igualdade, tá? Não tem nada. Aqui eu tenho, ó, uma letra. Só que nesse caso aqui, o símbolo dele é menor, maior. Então, isso daqui é uma inequação. Essa daqui eu tenho uma desigualdade. E nesse caso aqui eu tenho uma igualdade, que é uma expressão, porque tem letra. Aqui é uma expressão, aqui é uma equação, tá? Então, no caso aqui é o cartão 4. Deixa eu colocar aqui. Cartão 4. No exercício 4, eu tenho uma balança de novo. Aí ele fala assim, analise o desenho representativo de uma balança a seguir que não se encontra em equilíbrio. Essa balança não está equilibrada. Que lado pesa mais? Esse daqui, né? Se esse lado afundou, é porque ele tá pesando mais. E se tá pesando mais, ele é maior que esse, tá? Então, como é que eu escrevo a inequação? Isso é chamado de inequação porque eu não tenho mais uma igualdade. Agora, eu tenho um lado maior que o outro. Então, eu vou dizer que esse lado aqui eu tenho quanto? X. Eu tenho 3x. Ele é maior ou menor? Menor, né? Mais leve. Então, ele é menor. Esse é o símbolo. Esse é o sinal, tá? Menor e esse lado aqui é maior. Maior que quê? 250 mais x. Agora, vamos calcular o valor de x. Eu tenho aqui 3x menor que 250 mais x. Vou passar esse x para o outro lado, subtraindo. Então, eu tenho 3x menos x menor que 250. Eu vou ficar com 2x menor que 250.
E agora, eu quero saber o valor de 2x. 2x é igual a 150, é menor que 250. Mas eu não quero 2x, eu quero saber o valor de cada x. Então, vai ficar que x é menor que 250, dividido por quem? 2, tá multiplicando, passa dividindo. Agora, eu tenho que x é menor que 125. Então, qual é o valor de cada massa? Cada massa, cada valor de x é menor que 125, então pode ser 124, 123, tá vendo? Isso é uma inequação, não é igual. O valor não é 125, mas sim menor, tá bom? Exercício 5, então. Qual é o valor de x? Opa, eu tenho o quê? Ângulos opostos. Ou seja, esse lado aqui é igual a esse. Então, é assim que eu vou fazer. 6x mais 5 é igual a 8x menos 10. Esse igual a esse. Tá vendo? Eu coloco o sinal de igual para dizer que os dois são iguais. Agora, eu vou passar a letra de um lado, o número para o outro lado. Então, eu tenho 6x. Quando eu passo para o outro lado, eu inverto o sinal. É mais, vai virar menos 8x. Menos 10 é mais, vai virar menos 5. Eu tenho aqui que eu devo 2x igual a menos 15. X é igual a menos 15 dividido para menos 2. E aí a regra da divisão, né? Menos com menos, mais. Então, eu tenho aqui que x é igual a 7,5 positivo. É o valor do ângulo? Não, é o valor de x. Eu teria que descobrir, substituir aqui o x, fazer 8 vezes 7,5 menos 10, e aí eu descobriria, tá bom? Vamos para o exercício 6. Aqui o mesmo exercício que caiu na outra prova, onde você vai analisar as pernas da bailarina e vai colocar a classificação dos ângulos. Nesse caso aqui, ó, a bailarina subiu um pouquinho mais as pernas, ó, se a perna dela tivesse descido aqui, tivesse descido aqui, ó, era um ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui, eu tenho um ângulo obtuso maior que 90 graus. Esse daqui eu tenho um ângulo reto, um ângulo raso, que vale 180 graus. E esse daqui eu tenho um ângulo agudo, menor que o ângulo reto. Eu não consigo dizer os valores, tá? Não dá para saber o valor, só dá para saber a classificação. Vamos para o exercício 7. Qual é o valor de x? Repare que esse ângulo não é igual a esse. Ele forma os dois juntos meia volta, e meia volta é igual a 180. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou somar os dois ângulos, mais 5, e vou igualar a 180 graus. Os dois é igual a 180. Lembra da balança? Igual a 180, ou seja, esse lado aqui tem a mesma medida que 180, tá bom? Agora, eu vou somar aqui x mais x. Eu tenho 3x aqui. E vou passar os números para o outro lado. 7 mais 5, 12. 12, negativo, inverte o sinal. Quando você passa para o outro lado, você inverte o sinal. Então, eu tenho aqui 3x é igual a 168. Eu quero saber o valor de x, não de 3x. 3x é igual a isso. Tá vendo, ó? Que interessante, ó. 3x é igual a esse valor. Mas como eu quero saber o valor de cada x, eu vou dividir. Vou pegar o 168, vou dividir por 3. E vou dizer que x é igual a 56 graus. Vamos para o próximo. Exercício 8, o mesmo exercício que caiu na prova anterior. Diz assim, o dobro da minha idade menos 10 é menor que 62. Então, o dobro, vou fazer aqui, ó, o dobro de x, que é a idade da professora, menos 10 é menor que 62. Então, eu tenho 2x 62 mais 10, 2x menor que 72, x é menor que 72 dividido para 2, x é menor que 36. Ou seja, a idade da professora no caso, a idade da professora é menor que 36. Ela não tem 36, ela pode ter 35, 34 e assim por diante. Quando você tem uma inequação, pode ser alguns valores e não o valor exato. Vamos para o exercício 9. Então, ele fala aqui, ó, quais são os 3 pares de ângulos opostos? Opostos é aqueles ângulos que estão na frente do outro, ó. Se eu desenhar aqui, fica mais claro. Então, ângulo A e D são um par.
ângulo C e F, outro par, e ângulo B e E são ângulo outro par, tá bom? Coloco o chapéuzinho assim para representar o ângulo. No 10, então, nós temos aqui, ó, o triplo de um número mais 5 é igual a 254. Então, qual é esse número? Não sei, é x. O triplo é 3 vezes o x. Mais 5 é igual a 254. Letra de um lado, número do outro. Eu tenho aqui que 3x igual a 254. É mais, vai virar menos 5. 3x é igual a 249. X, eu quero saber o número e não os 3. Eu quero saber o número. Então, vai ficar 249. Vou dividir por 3 para saber cada x. Então, eu tenho aqui que x igual a 83. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.